Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está assistindo a mais um momento aqui de reflexão. Eu tinha um pouco parado de fazer os vídeos, mas eu estou retornando, né? O motivo é que muito ocupado por esses dias, principalmente no finalzinho de dezembro, né? Estava muito ocupado e agora eu tô tendo um tempinho mais de fazer as coisas. E eu estarei somente dando uma palavrinha, pequena palavra aqui, de reflexão ou ensinamento, né, na forma que você sentir, né, que você venha entender. É muito bom a gente estar novamente juntos, né? Que você possa meditar um pouquinho. Amém? Você é muito bem-vindo. Aqui é o Pastor Mike mais uma vez, né? Num momento de reflexão aqui. Da igreja New Wine Community Church em Roscommon. Pois é, meus irmãos, eu senti de Deus estar falando um pouquinho sobre isso aqui, sobre a importância de pregar a palavra de Deus, né? É muito importante, né? E não é que está escasso, né? Mas a qualidade da pregação está escassa. Ou seja, as pessoas hoje, como eu posso dizer, tem muita gente que prega bem, tem muitas pessoas, muitos pastores que realmente se dedicam, muitas pessoas que se dedicam à palavra de Deus, não necessariamente pastores, evangelistas, missionários, né? Pessoas que vivem pregando a palavra pelo mundo, pelo Brasil, pelo onde for, né? Nos países onde for. No caso nosso aqui na Irlanda, mas existe muita gente fazendo a vontade de Deus, existe muita gente com compromisso com o Pai. Estão pregando a palavra sim, mas eu creio que hoje em dia existe muita, como eu posso dizer, perca de tempo, né? Porque sempre o centro da palavra, né, deveria ser Jesus. E a gente às vezes perde muito tempo com outras coisas. Pois é, vamos lá passar por um segundo slide aqui que você possa ler comigo, amém? Toda pregação deve ser centrada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nos mostra a sua vontade para as nossas vidas. Por isso, é muito importante estudar as Escrituras para pregar. Através da mensagem da Bíblia, muitas vidas são transformadas. E como isso é verdade, né? Primeira coisa, irmãos, ou amigos, né? É que toda pregação ela tem que ter a Bíblia como centro, ou a Bíblia como base, né? E sempre mostrando qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E nos ensinando a viver uma vida certa diante de Deus, nos ensinando a vivermos uma vida com compromisso com Deus, né? E é necessário que essa palavra ela venha estar sentada na Bíblia, né? Não é só muito em livros, né? Embora muitos livros são muito bons, mas o livro dos livros é a Bíblia, né? E muitos livros, eu costumo dizer que tem muita axiologia, né? Não sei se os irmãos entendem a axiologia. O que eu quero dizer é que tem muito achismo. Eu acho, eu penso. E a Bíblia não. Ela é o que Deus acha, o que Deus pensa, né? Principalmente o livro de João, né? O Evangelho de João. É Jesus falando com o povo. É Jesus falando para os cristãos, né? Então é muito importante que a gente dedica na Bíblia, né? Onde Deus traz a própria palavra dele, né? Através do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, para nós. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos assim que temos que ter um zelo, certo? Um zelo de prestar atenção que essa palavra tem que estar centrada e que ela tem que demonstrar a vontade de Deus para a nossa vida, né? Outra parte se você for um pregador ou quer ser um pregador, você deve estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. A gente não se torna um pregador de um dia para a noite. A gente tem que estar meditando na palavra, né? Embora Deus use qualquer um para falar, mas mesmo assim é bom que a gente esteja
enriquecido com o vocabulário da Bíblia, enriquecido com a mensagem da Bíblia, enriquecido com as verdades da Bíblia, com os princípios bíblicos, né? Seja enriquecido, né, com a sabedoria de Deus, com o Espírito Santo, né? E através disso muitas vidas podem ser transformadas, né? Muitas vezes a gente que prega, a gente acha assim que a palavra não tem tido um certo efeito que a gente espera, mas é só depois de alguns tempos que a gente pode ver que realmente a palavra ela teve um efeito. Eu me lembro uma ocasião, meus irmãos, que eu fui visitar uma outra igreja e lá a gente estava fazendo um curso, né, juntamente com outro pastor, e uma pessoa muito honrosa, esse pastor, ele formado, né, doutor em teologia, e ali a gente estava participando de uma espécie de seminário com ele, e um dos jovens da nossa igreja, né, que estava ali conosco, o pastor perguntou algumas coisas, ele levantou, né, com aquela ousadia de jovem, né, sem medo, e falou, né, muitas coisas que estavam ali que a gente ensinou para eles. Então a gente via que os ensinamentos da gente estavam sendo passado para frente, e isso me deu muito encorajamento, isso me deu muita alegria de saber que eu pensei que as pessoas não estavam prestando atenção, mas estavam prestando atenção, sempre estavam prestando atenção, sempre estava uma pessoa prestando atenção na palavra, né, que Deus colocar no seu coração para você falar, né? Não necessariamente na sua, mas na de Deus sim, com certeza, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos passar para o próximo aqui, vamos ver o que fala. A pregação bem fundamentada na Bíblia é importante para transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa boa notícia bíblica é o poder de Deus para salvar todo que crê. Pregar é uma grande responsabilidade. O pregador deve se preparar analisando as Escrituras. E a gente vai com alguns pontos depois, mas vamos voltar aqui no que está escrito. A pregação bem fundamentada na Bíblia. É aquilo que nós estávamos falando, né? A fonte nossa é a palavra de Deus, é a Bíblia. As Escrituras Sagradas, a Escritura pode ser livro que for, vai estar expondo alguma coisa nova, sim, mas não fora da palavra, né? A base vai ser a palavra, a revelação pode até ser nova, assim, no sentido de ele não sabe essa revelação ainda. O Espírito Santo pode estar dando uma relação a respeito de alguma área, alguma situação na vida de uma pessoa, né? E isso toca no coração das pessoas, isso muda, isso transforma, isso dá inspiração, mas não é porque é uma nova revelação no sentido que a gente não sabia aquilo, para nós é novo, mas na Bíblia estava lá, sempre esteve lá, né? Uma caixinha de segredos que tem que ser descoberto. A Bíblia é uma caixa de segredos, né? A revelação sempre foi lá, sempre não sai daquilo, aquilo é a revelação. Mas é que nós descobrimos agora o que está acontecendo, o que está falando aquela palavra, a forma de aplicar aquela palavra, a exposição daquela palavra, né? Pois é importante para transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, né? Essa é a mensagem. Eu acho que a mensagem central da palavra de Deus é a mensagem do Evangelho, né? Das boas novas, né? O Evangelho é good news, né? Boas novas. E esse Evangelho é boas novas de Jesus. O que é isso? A salvação, a libertação, a restauração. A lei já não opera como operou no passado, mas opera-se a graça, né? E às vezes a graça pode ser, como eu posso ser, pode aumentar também o castigo, né? Desde que Jesus mesmo relatou algumas vezes que da forma que a gente vive pode piorar a nossa situação, né? No sentido que se no passado olhar para uma mulher era pecado, agora olhar para uma mulher e desejar no coração quando ela passar, né? Isso se torna pecado. Então algumas coisas foram acrescentadas, né? E outras, como eu posso dizer, foram crucificadas com Jesus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pregar é uma grande responsabilidade. Como isso é verdadeiro? Como isso pregar, irmãos, embora seja uma alegria, seja um regozijo para muita gente, para mim, mas é uma grande responsabilidade.
Porque você não pode ficar falando só abobrinha lá e esperar que vai acontecer algo, não. Você tem que pegar o que é genuíno. Às vezes as pessoas não vão querer ouvir, porque se você for pregar só oba-oba, só o que a pessoa quer, vai se encher o lugar. Mas eu costumo dizer que isso é um inchaço espiritual. Não é bem o que é genuíno, o que é verdadeiro, né? E você pode olhar muito ali na pregação de Jesus, né? Quando Jesus veio, né? Pessoalmente, eu gosto de relatar esse fato lá em João 66, né? Jesus falando ali que teve um grande problema ali, onde Jesus falou, né? Severamente, né? Com o povo, né? O povo queria aclamar ele como rei. E aí ele falou: eu não vim, né? Meu reino não é desse mundo, né? E ele falou algumas palavras meio difíceis de entender, né? Que ele não comer da minha carne, não beber meu sangue. Aquilo ali, para isso que não tem discernimento, era muito complicado de entender, né? E muitos abandonaram Jesus. E Jesus falou assim para os discípulos dele, né? Vocês também não vão querer ir, não? Aí Pedro, ousado como sempre, fala assim, né? Para onde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna, né? Então é uma grande responsabilidade, porque muitas vezes a gente não vai agradar as pessoas. Isso é triste, porque, né, quem quer desagradar as pessoas? Mas vai haver ocasião, e já ouvi várias vezes que pessoas até saíram da igreja, né, porque levou muito para o lado sentimental e não pelo o crescimento que aquilo poderia estar trazendo para a pessoa, né, espiritual. A gente ama as pessoas, mas a palavra é a palavra. E por amar é porque a gente prega, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. E aqui tá os exemplos, né, que eu tava dando ali. Olha só. Primeiro aqui, ó. Compreender o contexto bíblico. Isso aqui, irmão, é fundamental. Compreender o contexto. Eu estudei uma vez uma parte da hermenêutica, né, da teologia sistemática, onde existem 6 contextos para a interpretação do texto. Então é muito importante, irmão, a gente estar entendendo que contexto que eu estou falando aqui. Estou falando de muitos contextos, mas eu não vou falar todos, que nem me vem à cabeça agora. Mas louvado ao nome do Senhor Jesus. Olha, primeiro é o próprio contexto, né? Do versículo anterior, dos versículos anteriores, do capítulo anterior, do capítulo que você está lendo e o do capítulo depois, né? Isso é o contexto. O que está acontecendo ali? O que está querendo passar aquela mensagem, né? Outro contexto histórico muito importante, porque o que eu vejo hoje é as pessoas pegar um texto histórico com uma cultura totalmente histórica e trazer para o presente. E isso muitas vezes joga um peso muito grande nas vidas das pessoas, nas igrejas, né? E o que eu vejo e traz um espírito religioso muito grande na igreja, e a pessoa vai para a igreja pensando que está liberta, pensando que está tudo bem, né? Passa a usar saia, passa a usar a roupa, né, da forma que se faz a demanda na igreja, né? A doutrina da igreja. Eu não quero tocar em doutrina de igreja, porque eu acho uma coisa certa, cada igreja tem sua doutrina, mas ao mesmo tempo vamos observar, né? Porque o que tem acontecido é uma grande mentira, né? Tem muitas coisas que a gente vê mentira. E o que está acontecendo é o seguinte: se pega um texto, por exemplo, né? As mulheres não devem ensinar, né? Permanecer calada. Até lá naquela igreja lá, com certeza tem mulher ensinando, né? Toda vez que uma pessoa pega um microfone, ela se torna uma liderança, ela se torna uma pessoa que está exercendo autoridade. Toda vez que exerce autoridade, a pessoa que a autoridade está sendo exercida se torna um servo, né? Então, assim, querendo ou não, a pessoa já está sendo instruída, ensinada. Então, assim, é uma falsa mentira que a mulher não pode ensinar, né? Eu creio sim, tem coisas, eu creio, né, que Deus fez para o homem, o liderar mesmo. Eu acho que é bem mais fácil para o homem, embora as mulheres tenham que dar 10-0 em algumas coisas com os homens, principalmente na área de buscar Deus, na área de compromisso. As mulheres têm dado um grande exemplo, né? E
Eu acho que, agora eu acho, né? Tô falando que eu acho, é que nós estamos exagerando muito, né? E deixando de ver o trabalho que as irmãs têm feito. Por exemplo, mulheres pastoras, né? A gente não vê pastoras na Bíblia, né? Engraçado também que não vemos pastores no sentido de igreja, né? A gente vê bispos, a gente vê diáconos, mas pastores não, né? A gente vê o bom pastor. Jesus é o bom pastor, né? Agora, a palavra pastor existe na Bíblia várias vezes, né? Uma pessoa que a gente vê, e eu não quero levar para esse lado, que eu quero ficar no que nós está falando aqui. A Raquel, ela foi uma pastora, né, de ovelhas, né? Pastor, irmão, para ser pastor ou pastora é uma vocação, é um chamado, né, que a pessoa tem de trazer a igreja de Jesus em comunhão, de ensinar, de cuidar, né? É uma vocação, né? Eu não vou entrar nessa área, que tem muita coisa aí que muitos discordam e concordam. Eu não importo com quem discorda, amém? Discordar faz parte, mas eu tenho a minha própria interpretação sobre isso aí. Mas vamos voltar. Então é importante a gente saber o que? Aqui, ó, saber a arte da hermenêutica. A hermenêutica, para quem não sabe, é uma palavra grega, né? A maioria de muitas palavras que se tem importantes, que traz um vínculo, principalmente no Novo Testamento, é grego. É grega, né? E exegese. Como extrair o verdadeiro significado do texto, né? Exegese é isso, é quando você extrai o verdadeiro significado. O que aquilo quer dizer, né? E hermenêutica é a arte de pregar. Você saber pregar, você trazer. Hermenêutica significa mensagem, né? Se deriva, né, daquela mitologia grega onde se existia o mensageiro Deus, né, o Deus Hermes, né, onde ele tinha as sandálias de asinha que voava para levar mensagem, né? Acho que foi inspirado mais nisso aí, mas é só o sentido mesmo da palavra, que levar mensagem. Então, hermenêutica é uma área da teologia sistemática onde a gente aprende a pregar ou, né, levar mensagem. Então, assim, é bom a gente estar sempre buscando enriquecimento teológico, né? Ou sabedoria, né? Mais sabedoria. Interpretar a mensagem. Uau! Isso é importante demais, uma interpretação do texto, né? A gente, às vezes, ouve algumas palavras, né? E existe várias interpretações para algum texto, né, onde a gente não entendia, a gente passa a entender. Mas uma coisa importante é que eu aprendi é que a Bíblia se auto-revela, né? Ela é o procedimento de revelação. Cada vez que você vai lendo, a Bíblia vai se revelando, ela vai se interpretando, ela vai se mostrando pra gente, né? Quanto mais você lê, você vai vendo a conexão de capítulos e versículos. Às vezes você lê um capítulo lá em Apocalipse, você vai achar alguma conexão em Daniel, né? E vice-versa. Você lê o Daniel, você vai ver que tem o cumprimento daquela palavra, Isaías, né? Então é muito importante a gente conectar a Bíblia, né? Saber conectar a Bíblia como um contexto geral, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aprender a aplicação prática para os nossos dias. Isso aqui é o cara para pregação. Se você quer ser um pregador bom, primeiro buscar no Espírito Santo a sabedoria de Deus sobre a palavra, a revelação. E aqui está um grande ensinamento, aprender a aplicar. Por que eu estou pregando isso aqui agora? Por que eu estou lendo esse texto? Que área das nossas vidas a gente pode aplicar o texto que eu estou lendo? Isso é muito importante, né? O que ensinamento eu posso trazer para adicionar sabedoria nas situações em que estamos vivendo? Então isso, irmãos, é aplicação, né? Temos que aprender a aplicar. Olha só, da mesma maneira, o ouvinte deve ter discernimento e sabedoria, né? Não devemos aceitar incondicionalmente qualquer pregação. Devemos sempre analisar e confirmar se a pregação está de acordo com a Bíblia. Olha só.
uma pregação que usa um texto bíblico como pretexto, isso aqui é muito hoje em dia, né? Para uma mensagem que não concorda com a Bíblia, é perigosa e deve ser rejeitada. Olha, tem muito autoajuda hoje em dia. Autoajuda é uma certa crença humana, o hominismo, né? Onde o homem é o centro, né? Um Deus se torna um Deus, né? Ele auto se ajuda, né? Aquela coisa das células se auto-regenerar, né? Por um pensamento positivo, né? Você já ouviu falar? Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas existe um tal de pregação de positivo, né? Não, nós somos positivos em tudo que nós fazemos. Nós somos de Deus, nós somos positivos. Só que a glória sempre é para Deus. A nossa fonte não é nós. A nossa fonte não é a nossa sabedoria. A nossa fonte é a sabedoria de Deus. A nossa fonte é Deus. Certo? E o humanismo, ele quer que nós seja a nossa fonte, a nossa autoajuda. Ah, você está assim porque você não fez aquilo. Tudo bem. Temos que... a fé sem obra ela é morta. Temos que fazer também. Mas não quer dizer que... como eu posso dizer, que eu devo crer que eu, de uma certa forma, sou totalmente capaz de como eu posso dizer, me iluminar, ser iluminado, né? Fazer meus... Não, isso não existe não. Santos tem poder com isso aí é uma macumba humana. Santos tem poder com esse trem. Não vai com essa conversa não. Hoje em dia tem muito isso, muitos pastores pregando isso. Outras pessoas colocando o ser humano acima de Deus. Ah, Deus ama tanto o ser humano que o ser humano se tornou o centro de Deus. Não, que é isso? Deus não divide a glória dele, não, irmãos. A glória é dele. Se nós estamos aqui é por ele, para ele. Todas as coisas são todas as coisas. O centro é ele, a palavra dele. Ele tem compromisso com ele, tem compromisso com a palavra dele. Né? Se ele falou, ele tem compromisso com a palavra. Né? E a vontade dele é fazer a vontade do Pai, não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Né? Jesus sempre está apontando para o Pai. Né? Então, ensinando nós a apontar para o Pai, a voltar para o Pai. Né? Então, hoje em dia, cuidado com as pregações egocêntricas, aquelas que erguem o seu ego. Oh, isso é tão importante. Sim, você é importante para Deus. Mas espera aí, quem é mais importante? É Deus, né? Deus vem acima de todas as coisas. É importante a gente saber o nosso lugar, não querer ser mais do que nós né? A Bíblia fala que se exaltar será humilhado, o que humilhar será exaltado, né? Quem quer ser primeiro vai ser o último. Fala pra esse pregador isso, que ele vai ver tanto que é bom. Ele não vai gostar de jeito nenhum. Então, irmãos, ó, isso aqui é vocês, ó, que gostam de ficar ouvindo YouTube demais, pregação de YouTube direto, não tem igreja, né? Cuidado com isso aí que eu tô falando. Você vai ficar muito egocêntrico, né? É uma autoajuda que Deus me livre. Vigia, toma cuidado. O diabo, ele é bom de lábia, viu? E ele disfarça. E ele disfarça de ovelha de luz, né? Misericórdia, irmãos. Deus, os irmãos me perdoem. Ó, vamos continuar aqui. Vamos ler esse versículo aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, né? Para a repreensão, ó, ensino, repreensão. Para a correção, continua com repreensão, correção. E para a instrução, continua com ensino. Na justiça, né? Na equidade de Deus. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então é como se você fosse um diamante bruto e a palavra de Deus vem para te lapidar, para te fazer polir, para te fazer aumentar o seu valor, né? É que você seja pronto para qualquer obra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então ela é inspirada, a palavra de Deus é inspirada por Deus,
né? 40 homens podem, né, ter escrito a Bíblia, mas foram inspirados por Deus, né? Por isso que alguns livros da Bíblia evangélica, que são católicos, né, ou livros apócrifos, né, e pseudográfico, foi tirado, né, da Bíblia. São livros que contém sim fatos reais, fatos históricos, como Macabeus, né, as revoltas de Macabeus 1, a revolta de Macabeus 2, Judite, algumas coisas assim, tem alguns fatos históricos que aconteceu, principalmente no momento de silêncio, né, de 400 anos ali, de Malaquias até Mateus. Houve um período de silêncio onde houve muitos livros que foram escritos, mas não são inspirados por Deus, são livros históricos. Por isso que, né, os estudiosos, né, como eu posso dizer, protestantes ou evangélicos, né, decidiram retirar esses livros do cânon, né, da canonização da Bíblia evangélica, né? Livros como, por exemplo, Enoque, né, que é um livro bem pseudográfico, né? Pseudográfico é um livro que uma pessoa aleatórica, ela escreve o livro e fala no nome de uma pessoa muito forte, né? Por exemplo, o livro de Moisés, né? Mas eu escrevi o livro e coloquei o título Livro de Moisés, então aquele livro fica muito forte, né? As pessoas começam a crer que aquele livro realmente foi de Moisés, enquanto eu escrevi e coloquei o título do livro como de Moisés, né? E você me entende o que eu estou querendo dizer, é tipo uma farsa, né? Então tá aí, vamos continuar aqui. Eu quero só falar mais um pouco e a gente já tá, não quero tomar muito tempo não. É bom a gente estar conversando, né? Falando, né? Eu não falo conversar, mas sim falar de Deus, falar das coisas de Deus. Vamos voltar aqui. Bom, onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Essa é primordial. Alguém fica perguntando: o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Prega que Jesus está voltando. Prega que está perto as coisas, está acontecendo. Nós estamos passando por um momento aí. Será que nós não estamos vendo que está passando por esse momento? Está todo mundo percebendo que está passando um momento. Até o ateu está entendendo que está passando um momento, né? Ele pode ser ateu, mas ele está vendo. Com os próprios olhos está acontecendo. A Bíblia diz que no final do tempo haveria pragas. Está tendo pragas aí. A pandemia do Covid-19. Pois é. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha só. Para ter um sentido na cruz de Cristo, né, que ele morreu, temos que pregar com sabedoria de Deus, não sabedoria nossa, né? Você não está sendo um professor de matemática pensando que você está ensinando matemática quando você está pregando a palavra de Deus, ou português, ou história, sei lá. Não, você vai pregar a palavra de Deus. Para desse negócio de blá 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 que não vem de Deus aí. Sai disso. Sai desse negócio de sociologia. Eu fui fazer um curso de teologia uma vez aí. O pastor trouxe para mim livro de sociologia. Livros para estudar a cultura humana. Para estudar, por exemplo, os líderes comunistas. Falei, gente do céu, que é isso que esse cara tá querendo ensinar pra gente? Ensinar teologia com isso? Fez eu comprar aquele tanto de livro, rapaz. Eu pensando que o homem era entendido. Cuidado, viu? Cuidado com essas coisas. Você vai estudar teologia? O que é a palavra teologia? Theos. Deus. Estudo de Deus. Estudar sobre Deus. Ué, eu vou estudar sociologia. E é uma matéria que eu gosto muito, sociologia. Vai nessa. Misericórdia. Eu larguei na hora. Parei mesmo. Os outros lá, os outros inteligentes e abençoados ficou lá. Misericórdia. Pois é. Esse que é lindo. Ó. Olha só, irmãos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, né?
E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha só. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos aos pés os que anunciam as boas novas, o Evangelho, né? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir, e o ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Que palavra linda que Paulo fala, né? Como eles crerão naquele em quem não ouviram falar? Uau! E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, irmão, é momento de levantarmos a nossa bandeira do Evangelho e pregar a tempo, né? Aqui, ó, esse é o versículo aqui, ó. Pregar a palavra. Ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Com toda paciência e doutrina. Isso aqui, irmão, é cansativo, mas é a verdade. Você tem que repetir umas 500 mil vezes para as pessoas entenderem o que é que. Tem hora que fala assim, gente, a gente prega a palavra, certo? Eles sabem a palavra, mas quando ouve de outra pessoa, eles dão crédito, porque profeta de casa não tem honra. Né? Pastor está ensinando, tem que ir para outro lugar para ouvir a mesma palavra para entender o que o pastor está falando. Graças a Deus que ouve, né? Outros que tem sinceridade no coração. Mas pregar é fora de tempo. O que é pregar fora de tempo, irmão? É quando você não tiver forma de pregar, por exemplo. Eu estou num lugar que não é um lugar bom para estar pregando a palavra, mas tem que pregar. Como? Primeiramente, com o seu jeito de viver. A gente tem várias formas de pregar. Pede a Deus sabedoria com os seus testemunhos. Né? A forma melhor de pregar é com a nossa vida. Né? Como é que você quer pregar se você não tem testemunho? Tem que ter testemunho, né? Outra coisa que eu vou deixar para vocês aqui, ó. Quando vocês for pregar, lembre-se disso aqui, ó. Importante é que a mensagem tenha início, meio e fim. Já aconteceu várias vezes eu não consegui terminar a palavra que eu estava pregando. Mas quando você não termina, ela fica um pouco sem direção. Sem objetivo. Certo? E fica só no meio toda a vida, também não vai adiantar. Ficar só no início também não vai adiantar. Então tem que ter início, né? A direção, onde está indo isso aqui, onde está indo essa pregação, meio, né? E aí tem várias coisas, né? Implicação, tem tudo aí, né? Eu estou dando só exemplo. Tem que entrar nisso aí, dar uma estudada nisso aí. Talvez depois eu traga sobre isso aí. E fim, né? Fim, está falando de muita coisa, conclusão da palavra, concluir a palavra, né? Mas isso aí tem que dar uma aprofundada para entender. Mas só para você entender que você tem que ter meio, início, meio e fim. Amém? E priorizar o que você está fazendo. Você tem que dar crédito ao que você está fazendo. As pessoas às vezes não vai dar, mas você tem que dar crédito. Amém? Primeira pessoa é você, depois é eles. Eu quero agradecer cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Deus venha abençoar você, cobrir você com o sangue dele, e que você venha se tornar um pregador do Evangelho. Em nome santo do Senhor Jesus, abençoe sua casa, sua família. Sejam abençoados em nome de Jesus. E muito obrigado por estar participando comigo aqui.